Êxodo capítulo 12, versículo 7 ao 13. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito, e executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal. Diga comigo: o sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, celebrá-lo-ás por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O sinal de Deus. A narrativa desse texto conta a história do povo de Deus que estava cativo no Egito, escravizado há 13 gerações. E o povo clamou ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador, e o nome desse libertador era Moisés. E quando Deus então fala a Moisés para ir a Faraó, que era o rei do Egito, para libertar o seu povo, Faraó endureceu o seu coração e não deixou o povo ir. Com isso aconteceu 10 grandes sinais de Deus. Esse último que nós estamos narrando, é o último desses sinais, dessas maravilhas que Deus operou no Egito. Seria a morte de todos os primogênitos. O que seria o primogênito? O primeiro filho homem. Se fosse do gado, o primeiro macho nascido ali na fazenda, dos homens, das famílias, o primeiro filho homem. Todos os primogênitos, tanto dos animais como de todas as pessoas do Egito, seria ferida pelo anjo destruidor vindo da parte de Deus. Mas Deus fala a Moisés e diz assim: Moisés, fala ao meu povo, vocês irão matar um cordeiro. O cordeiro deve ser de 1 ano, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. E vocês irão comer esse cordeiro inteiro durante a noite. Não pode sobrar nada. Se a família for pequena, divida com o vizinho. Mas quando vocês matarem, imolarem o cordeiro, pegue um pouco do sangue do cordeiro e passa no umbral das portas, nas laterais e em cima na viga. À noite, o meu anjo virá, um anjo destruidor virá e passará por meio do Egito, e o sangue será por sinal entre mim e você, que você obedece às minhas palavras. O sangue do cordeiro será o sinal em que naquela casa há pessoas que temem ao Senhor, e o anjo passará direto e não entrará nessa casa, e os seus primogênitos serão conservados, enquanto aqueles que não têm o sangue serão destruídos. E assim aconteceu. No meio da noite, o anjo do Senhor desceu à terra do Egito e feriu todos os primogênitos, começando do gado no curral, todos os animais, até os filhos dos mais nobres foram mortos, até o filho do próprio Faraó. Então o Faraó reconheceu o poder de Deus, enquanto os hebreus que obedeceram à palavra do Senhor e fizeram conforme a palavra do Senhor ficaram livres. E o que nós temos aqui então, queridos, nesse texto, nesse versículo do capítulo 13, diz que o sangue serviria como sinal. Interessante é que quando Adão e Eva, eles pecam no jardim do Éden, eles descobriram que estavam nus
e eles ficaram com vergonha, e eles costuraram folha de figueira para se cobrirem da sua vergonha e da sua nudez. Nós sabemos pela tipologia que vergonha simboliza o pecado. Eles tentaram encobrir o seu pecado de Deus com folhas de figueira, mas quando Deus então procura na viração do dia, eles estão escondidos de Deus. O pecado nos distancia de Deus, nos faz nós ficarmos escondidos e com vergonha de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus fez roupa de peles para encobrir a nudez de Adão e Eva. O que isso significa? Se houve roupa de peles, então houve um sacrifício. Algum animal ali no jardim teve que ser sacrificado. Se houve sacrifício, houve derramamento de sangue, e a pele daquele animal cobriu então a vergonha e a nudez de Adão e Eva. Muito tempo depois se passa, e o homem agora na terra, subjugado então pela maldição decorrente ao pecado, ele então, o povo escolhido de Deus se encontra preso no Egito, e Deus disse: olha, o sangue será um sinal entre mim e vocês. Então desde o início da criação, ainda no Éden, nós vemos então o sangue sendo um sinal para encobrir o pecado do homem, e um sinal para que o homem não fosse destruído pelo anjo destruidor de Deus. Nós lemos, amados, então, e aprendemos que um dia todos nós seremos julgados. Um dia nós iremos ver um sinal nos céus, o sinal do Filho do Homem. E nesse dia o Senhor virá com grande glória, os anjos ao redor do Senhor, milhares e milhares e centenas de milhares, e será um resplendor como nunca. Antes disso, a terra irá se tremer, o sol irá se esconder e a lua irá se ensanguentar. Será sinais terríveis antes do grande sinal do Filho do Homem. Mas nós sabemos, queridos, que quando Jesus se manifestar, nós precisamos estar marcados com o sinal de Deus. E o sinal de Deus continua sendo ainda o sangue. Mas sangue de quem? Antigamente, o povo de Deus, esse povo que saiu do Egito, com mão poderosa de Deus, com esse sinal do sangue, Deus estabeleceu uma aliança de sacrifícios. Então toda vez que o povo pecava, ou uma vez por ano, o sacerdote fazia expiação por toda a nação, eles matavam muitos animais como sacrifício. Era derramado o sangue desses animais sobre o altar de holocausto, para cobrir o pecado do povo. Mas chegou uma vez em que um homem chamado João Batista, escolhido dentro do ventre por Deus para preparar o caminho do Senhor, ele pregando junto ao rio Jordão, ele vê Jesus se aproximando, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João então faz uma analogia de Jesus como esse cordeiro pascal, que estava então sendo emolado e serviu de sinal de Deus com o seu povo, para que o povo não fosse destruído. Esse animal lá no jardim que foi imolado, e a sua pele cobriu a vergonha do homem. Agora esse Jesus vem esse homem vem em forma de homem humano, e ele é o Messias, ele é o Filho próprio de Deus. E João diz: esse é o Cordeiro de Deus, esse tira o pecado do mundo. Então Jesus vai à cruz, e na cruz todo o seu sangue é vertido, todo o seu sangue é derramado, e esse sangue cai sobre mim e cai sobre você. Uma vez quando esse sangue cai sobre nós, nós temos a marca de Deus, nós somos marcados por Deus. E no dia da manifestação desse Jesus, o qual ele vem para julgar as nações,
4 anjos serão liberados, segundo o livro do Apocalipse, para destruir a terra. Antes desses anjos destruírem a terra, Deus irá marcar o seu povo como um sinal. Antes desses anjos destruírem 1/3 do mar, 1/3 da terra, 1/3 de tudo, da vegetação, o Senhor ele vai marcar o seu povo com um sinal. E a primeira coisa que você precisa para ter esse sinal de Deus é reconhecer a morte de Jesus por você. Não precisa você fazer nada, não precisa você fazer boas obras ou tentar ser santo, não precisa. A única coisa que você tem que fazer é reconhecer o seu pecado e pronto. Reconhecer que Ele fez isso por você e pronto. Que Ele te ama, independente da tua vida, como você vive ou não, Ele te ama. E Ele te deu a oportunidade. É como se Moisés chegasse diante do povo e falasse: olha, o anjo do Senhor vai vir meia-noite, você crê nisso? Creio. Uma família: não, eu não creio nisso. Deus não vai ter essa capacidade de destruir os primogênitos. Aqueles que não creram, segundo o historiador Flávio Joséfo, muitos morreram hebreus, porque não acreditaram na palavra de Moisés. Alguns egípcios sobreviveram, porque eles acreditaram na palavra de Moisés. Ali não era questão de hebreu, quem era hebreu, quem não era. Era questão de crer, era questão de fazer, de colocar em ação aquilo que Deus mandou fazer. E muitos ali dos hebreus choraram a morte do seu filho, porque não creram e não colocaram o sinal do sangue no seu umbral. E muitos dos egípcios, então, já vendo os sinais que tinham acontecido, as últimas 9 pragas, eles creram no Deus dos hebreus e eles fizeram de acordo com o que Moisés falaram. E muitos dos filhos dos egípcios sobreviveram também, porque alguns creram. Mas a maior parte, toda a nação do Egito, amanheceu em pranto, em choro, em lamentação. E isso vai acontecer um dia, não em questão de um país, não em questão de uma cidade, mas isso vai acontecer em questão global, mundial. Jesus vai se manifestar com seus anjos, e aquele que não tem o sinal de Deus irá sofrer tudo aquilo que a Bíblia fala que há de acontecer no final do mundo. Aqueles que não têm o sinal de Deus, depois da sua morte, começa então um sofrimento eterno. E aqueles que têm o sinal de Deus têm uma paz eterna. Mas tudo isso é questão de crer, é questão de você acreditar que isso que nós estamos falando é verdade. E isso que nós estamos anunciando é questão de vida, é questão de vida eterna, queridos. Nós então aprendemos que um dos sinais de Deus será o sangue. Agora, há um sinal que será colocado na testa para livramento de morte. Como acontece isso? Nós vimos então o sangue como sinal de salvação. O sangue é um sinal de salvação, amém, queridos? Você entendeu isso? O sangue é um sinal de salvação. Então você, tendo o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, você está salvo da ira de Deus. Sim, a ira que virá sobre toda a humanidade. Agora, há um sinal na testa como livramento de morte. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 9. Ezequiel capítulo 9, a partir do versículo 4. Eu gostaria que você prestasse atenção. Anote aí no seu caderno, anote aí no lado da sua Bíblia. Faça anotação, estuda em casa. Ezequiel capítulo 9, a partir do verso 4, diz assim: e lhes disse: passa por meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens. Repita comigo: e marca com um sinal
a testa dos homens. Mas que homens são esses? Presta atenção. Que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio deles. Marca a testa com um sinal de todo o homem que não se conforma com a injustiça, de todo homem que é contra as abominações que esse mundo tem feito. Eu queria que você marcasse isso aqui, queridos. Ezequiel está tendo uma visão. Ezequiel estava sentado e Deus então apareceu a ele, um anjo apareceu a ele e tinha uma forma. Da cintura para cima da cintura para baixo era fogo, e da cintura para cima tinha um brilho muito forte. E esse o pegou pelos seus cabelos e em visão o levou à cidade de Jerusalém. E ele disse: Ezequiel, olha e veja, filho do homem, as abominações que está acontecendo na cidade. E ele viu todas as abominações. Então ele leva Ezequiel ao templo de Deus e diz: veja o que está acontecendo na casa de Deus, as abominações na casa de Deus. E Ezequiel viu o que estava acontecendo em oculto: adoração ao Deus Sol, as mulheres orando por Tamás. Era uma idolatria só dentro da casa de Deus. Ele disse: Ezequiel, olha, isso você vai estudar no capítulo de número 8. Mas quando chega no capítulo 9, ele vê então um anjo, e a ordem de Deus era: passeia pela cidade e vai marcando na testa, porque dentro dessa cidade tem homens que não se conformam com essas abominações. Tem homens que estão gemendo, que estão suspirando por causa dessas iniquidades, por causa desse pecado. Não marque todos, marque apenas esses homens que não se conformam com esse pecado. Continuando o texto, no versículo 5: aos outros disse, ouvindo eu, passei pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu templo. Diga misericórdia. O julgamento começa pelo templo de Deus. Ele está dizendo: comece pelo meu santuário. Comece esse julgamento dentro do meu santuário. Marque apenas aqueles que não se conformam com a iniquidade. Marque apenas aqueles que querem o evangelho verdadeiro e genuíno da cruz, e não aqueles que buscam Jesus por conveniência, que não buscam Jesus por interesse, mas que buscam Jesus de todo o coração. Marque somente esses. Os outros serão exterminados. Palavra do Senhor. O julgamento então começa pelo santuário, pela casa de Deus. Versículo de número 7. Continuando o versículo 6. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então lhes disse: contaminai a casa, enchei os átrios de mortos. Ide. E foram, e puseram-se a ferir a cidade. Havendo eles ferido, ficando eu de resto, caí sobre a minha face, e clamei e disse: ah, Senhor Deus, dá-se-á acaso que destrua todo o resto de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Ele me respondeu:
A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. E eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Sabe qual é, amados, a maior estratégia de Satanás? É ele nos convencer que está tudo bem com as nossas vidas. O pecado reina em nós e nós achamos que está tudo bem. Não vai acontecer nada de algo de extraordinário, porque a graça de Deus é abundante e nós achamos que está tudo bem. E ele fala aqui sobre aqueles que estão dentro do santuário, pessoas que estão adorando a Deus, que já servem a Deus, talvez tenha até o sinal do sangue, mas a sua vida ainda não está de conformidade com Deus, mas de conformidade com o mundo. Ele diz aqui que esse sinal para livramento de morte somente para aqueles que gemem contra toda a iniquidade. Queridos, o julgamento vai vir sobre a nossa vida, começando então pelas nossas casas, começando pela nossa família, começando pela igreja, e vai então ser global. Mas o que nós aprendemos nessa noite, e a proposta do Evangelho para nós é essa: abrimos os nossos olhos enquanto há tempo em relação aos sinais de Deus, porque Ele está colocando o sinal dele na testa de muitos. Tem muitas pessoas inconformadas, tem muitas pessoas gemendo contra a iniquidade, pessoas que não se conformam com o que está acontecendo no seu trabalho. É mentira, é fraude, é tudo que não presta. Pessoas não se conformam com isso, gemem no interior contra isso. São pessoas vendo os amigos morrerem e irem para o inferno, mas eles não se conformam com isso. Eles pregam o Evangelho, eles ensinam a Cristo com essas pessoas, e não andam segundo os seus passos, segundo aquilo que eles fazem. Deus está marcando, creia nisso. Deus está marcando uma geração. Deus está colocando esse sinal, e esse sinal há de livrar muitos da morte. Nós precisamos abrir os nossos olhos em relação ao que está acontecendo no mundo externo. Quanto tempo você deseja tomar uma ceia? Quanto tempo você não toma uma ceia? Até quando nós ficaremos refém de nós mesmos? Quanto o Senhor diz: olha, está acontecendo. E o que aconteceu na visão de Ezequiel foi exatamente que o anjo saiu e feriu. Aconteceu. Não houve a misericórdia de Deus. Aconteceu. Os homens que não estavam com a testa marcada pelo sinal de Deus foram feridos. Isso é uma realidade e vai acontecer. E aí você fica se perguntando: pastor, mas que sinal é esse? Como nós seremos marcados? Que sinal é esse que você está nos ensinando? Houve um episódio muito interessante registrado em Mateus capítulo 12. Evangelho de Mateus capítulo 12, verso 38. Muito interessante, que vai nos dar então uma dimensão. Que sinal seria este? Evangelho de Mateus capítulo 12, verso de número 38. Diz assim: então alguns escribas e fariseus lhe disseram: mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhes será dado outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como o filho do homem esteve como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o filho do homem 3 dias e 3 noites no seio da terra.
Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e as condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Uma geração má e perversa pede um sinal. A igreja atual é a igreja marcada pela igreja que pede sinais. Nós queremos ver o extraordinário de Deus acontecer, porque senão é culto. Alguém tem que ser curado, alguém tem que ser batizado, alguém tem que ser ungido, alguém tem que cair, tem que haver algo extraordinário, porque senão não é culto. As pessoas pedem o quê? Sinais. Sinais. Queremos ver sinais extraordinários, queremos ver algo sobrenatural, algo que vai além do natural. Geração que não sabe quem é Jesus, apenas querem o que Jesus tem a oferecer em aspecto físico e não espiritual. Eles pedem sinais, sinais, e a resposta de Jesus é uma: não lhes será dado nenhum sinal. Eu não vou fazer algo extraordinário para vocês verem, não. O fogo não vai cair do céu, a terra não vai se abrir, a água não vai sair da rocha. Tem um sinal. O único sinal que eu vos dou é o sinal do profeta Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Esse sinal será dado a vocês. O Filho do Homem, Jesus Cristo, estará 3 dias e 3 noites no seio da terra, no próprio inferno, saqueando o inferno. Que vocês creiam nisso, que vocês creiam na morte expiatória do Filho do Homem por vocês. Esse é o sinal da salvação. Não vos será dado nenhum outro sinal. Enquanto uma geração má, perversa e adúltera procura profecias, procura sinais, procura bola mágica, não querem simplesmente se dobrar e escutar a voz do Espírito, que nos leva a uma dimensão de mudança interior, mas querem ver o extraordinário acontecer. É como se leitura da mão, é fácil ler a mão, é só estender a mão e deixar a pessoa falar palavras para você. Você crê ou não se é verdade. Geração má que pede sinais é assim. Mas a geração que geme e chora e não se conforma com o que está acontecendo no mundo é uma geração que será marcada pelo sinal de Deus. Você pode ir até o templo e o lugar de adoração, mas não significa que seremos marcados pelo sinal de Deus. Quando o Senhor vai marcar alguém, Ele olha por cima, e Ele não olha o seu cabelo, a sua cor, a sua aparência, a sua idade. Ele olha o seu coração. Ele quer saber se o teu coração geme, se o seu coração está angustiado, se o seu coração não se conforma com esse mundo caótico, e se você é contra tudo isso, e se você se levanta como uma pessoa que será luz na vida de outras pessoas. Ele olha isso. Então quando Ele vê o teu coração puro e sedento por isso, sedento pela justiça de Deus, Ele te marca, Ele coloca a marca na sua testa, e você será então livre. O sinal da manifestação do Filho de Deus, como nós falamos uma vez, lá em Mateus 24:30, que será a manifestação do Filho do Homem vindo sobre a terra. Esse sinal da manifestação será tão glorioso, como também será um dia de ranger de dentes, e as nações ficarão perplexas ao verem isso acontecer. Os céus rasgando e o Filho do Homem voltando. Foi como foi falado aqui no período de adoração. Uns dizem, eu creio que Jesus vai voltar, e outros dizem, não, muito tempo se fala que Jesus vai voltar. Querido, não necessariamente uma volta global, mas uma volta individual está acontecendo todos os dias. Só esse mês, mês de maio,
foi 5 cultos fúnebres que eu fiz. Ou seja, 5 pessoas teve a realidade do encontro com Cristo. Jesus voltou para essas pessoas. E quanto mais você conhece, você sabe alguém que teve um encontro com Cristo esse mês, que Cristo voltou para elas, e o teu dia de se encontrar com Jesus está marcado. Tem uma data específica marcada, o dia, só que eu e você não sabemos. Enquanto esse dia não vem, nós precisamos correr e nos esforçarmos para ser marcados por Deus. E nós lemos, amados, e aprendemos que esse sinal é como um selo. Se você abrir comigo no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, capítulo de número 7, nós vamos ter uma leitura extraordinária. Apocalipse capítulo 7, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: eu vi outro anjo subindo do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foram dado o poder para danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenham selado nas suas testas os servos do nosso Deus. A sentença aqui é de destruição. Deus liberou a sentença de destruição sobre a terra. 4 anjos estão postos a cumprir a sentença de Deus. Mas Deus diz: olha, não faça nada. Não faça nada, enquanto não forem selados na testas os servos de Deus. Quem aqui deseja a volta de Jesus, diga amém. Talvez Ele não voltou ainda por sua causa, sabia? Talvez você é um servo dele e ainda não foi marcado com o selo de Deus. E Ele disse que nada vai acontecer antes que os homens que são servos do Senhor sejam selados. O tempo que Deus determinou tem limites para nós buscarmos a sua face. Ele tolera a nossa indiferença e os nossos pecados. Isso é de fato e verdade, porque senão nem eu e nem você estaríamos aqui. Então os servos de Deus serão selados antes da destruição final. Qual é o sinal? Qual é o selo de Deus, pastor? Como que Deus vai nos selar? Agora volte as páginas da sua Bíblia rapidamente comigo em Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Isso é muito importante para o seu conhecimento. Presta atenção. Nós aprendemos aqui que o sangue, ele é um sinal para a salvação. Nós aprendemos que o sinal na testa como um livramento de morte para aqueles que lutam contra a iniquidade. Nós vimos então o sinal do sacrifício de Cristo, que teve uma tipologia com o sinal do profeta Jonas, o sinal da manifestação do Filho de Deus, ele vindo e rasgando os céus, e o sinal como um selo. O mundo não será destruído enquanto os servos de Deus não serão selados. Mas qual é o selo, pastor? E como que eu vou ser selado por Deus? Está aqui, Efésios capítulo 1, versículo 13. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Você está entendendo, queridos? Depois que você ouviu a palavra da salvação, essa palavra que vos foi pregada, e você creu nela, você acreditou nela, então você é selado com o Espírito Santo da promessa, a promessa do selo. E o nosso selo é o Espírito Santo. No dia da manifestação do Senhor, Ele irá olhar para você e irá ver dentro de você o Espírito Santo. Uma vez que você creu na palavra da verdade, você já tem automaticamente o selo de Deus. Você é um servo de Deus selado. O mundo pode destruir, mas nada te acontecerá. O anjo destruidor da parte de Deus pode vir e infectar a terra de destruições, mas aqueles marcados com o sinal de Deus, aqueles que têm o sangue no umbral da porta do seu coração, não serão atingidos com as aflições desse mundo, porque Deus arrebatará para si. Acontecerá o arrebatamento, Deus irá nos tirar a força desse mundo caótico, caído, porque você não sofrerá em consequência dos inconsequentes. Você não sofrerá o dano da tribulação que há de vir nesse mundo, porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você creu na palavra da verdade. O Evangelho foi introduzido no teu coração e você não trocou ele por outras coisas. Você quis ele. Na hora você foi selado. Agora há duas advertências para as pessoas que foram seladas pelo Espírito Santo. No capítulo 4 do próprio livro de Efésios, versículo de número 30, vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. Aqui nessa noite pode ter pessoas com duas condições: aqueles que ainda não foram selados com o sinal de Deus e precisa ser selado hoje em nome de Jesus, diga amém. E aqueles que já foram selados, mas estão entristecendo o Espírito Santo. Aqueles que já têm o selo de Deus, mas esse selo não gera alegria no seu coração, não te impulsiona para as coisas de Deus, não te leva para ver as maravilhas da sua palavra, não te impulsiona mais a falar dele para outras pessoas. Você está entristecendo o Espírito Santo porque você criou grandes expectativas, e essas expectativas não foram realizadas na sua vida, e você então ficou frustrado. E então você começa a entristecer o Espírito Santo com amargura, com ira, com desejo próprio. E você não vive segundo o Espírito, mas você vive segundo a carne, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Há pessoas com duas condições nessa noite: os que precisam ser selados com o Espírito e aqueles que precisam fazer a renovação da aliança com o Espírito. Se você voltar um pouco a sua Bíblia, você vai encontrar o Evangelho de João. E no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, nos ensina assim, 6:27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. A primeira advertência para aqueles que foram selados por Deus com o Espírito Santo: não entristeçais o Espírito Santo. E a segunda advertência: trabalhai
não pela comida que perece. Não dê todo o seu tempo, a sua força e a sua energia apenas pelas coisas que perecem, mas pelas coisas que permanecem para a vida eterna. O mal do nosso século chama-se materialismo, consumismo. Quanto mais tenho, mais quero. Quanto mais quero, mais desejo. Quanto mais desejo, mais trabalho para ter. E isso vira um círculo sem fim. Se eu tenho um carro, eu quero um melhor. Se eu tenho um melhor, eu quero dois. Se eu tenho dois, eu quero algo que me satisfaça mais do que isso. Para isso eu preciso trabalhar mais, eu preciso me esforçar mais. E o meu tempo vai ser todo gasto nessas comidas que perecem, nessas coisas que se estragam. Mas ele disse: não trabalhai só por isso não. Trabalhai por uma comida eterna, o qual o vosso Pai, Ele vos selou. Ele já te selou para isso. Ele vai te dar uma comida eterna. E nós aprendemos, queridos, nessas duas advertências para aqueles que são selados, que se você está vivo até hoje, até essa data, é porque Deus queria que você ouvisse essa palavra. Porque depois da advertência de Deus, você tem um caminho de escolha. A palavra já foi dada ao teu coração e você está ciente disso. Ao sair daqui dessa noite, você não tem mais desculpa nenhuma diante de Deus. Você sabe que você precisa do sinal de Deus. Você precisa do selo de Deus. E você sabe que você precisa refazer uma aliança com o selo que Deus te deu, o Espírito Santo. Para finalizar a nossa palavra, nós concluímos que os selados, que receberam o sinal de Deus, aparta-se da iniquidade. Finalizando a nossa palavra lá em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda carta aos Timóteos, capítulo 2, versículo 19, diz assim: todo o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual selo? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor aparta-se da iniquidade. Sabe qual é o selo de Deus? O fundamento do selo de Deus, que permanece firme, é que Ele conhece os seus. O Senhor olha dos altos céus e vê que nessa igreja, e Ele sabe que você é dele. Isso é um fundamento inabalável, que não passa, que não muda. Você é dele e acabou. Agora, todos aqueles que proferem, todos aqueles que falam o nome do Senhor, todos aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa, aparta-se da iniquidade. Iniquidade, pecado acostumado, aquele pecado que nós praticamos diariamente, que já se tornou um costume nas nossas vidas, e que é até difícil apartar-se dele, porque tem certo tipo de pecado que para nossas vidas é prejuízo, se nós apartássemos dele. Então nós nos abraçamos com ele, vivemos com ele. Esse é um sinal em que o selo do Espírito Santo não está em nós. Porque todos aqueles que são selados, que proferem o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade. Meus queridos, você ouviu a palavra da verdade.
A palavra que nos liberta e a palavra que nos dará então uma felicidade eterna ou um tormento eterno. Toda a Bíblia se resume nisso, no amor de Jesus pela tua vida, pelo resgate na tua vida. Nós vimos aqui o sangue como um sinal para a salvação. Se você crê nele, Jesus, como Filho de Deus, você tem esse sangue como um sinal da salvação e você é perdoado dos seus pecados automaticamente. Não importa se você fez hoje, ontem ou vai fazer amanhã. Você viu aqui que gerações pedem sinal, e eu falo para vocês, nenhum sinal vai ser dado. O que vai ser dado nesses últimos dias vai ser apenas bobagem, apenas palavras para massagear o teu ego e para te dar uma falsa esperança. Porque nenhum sinal de Deus nos vai ser dado a não ser o sinal da sua morte e o sinal da sua ressurreição. Ele esteve saqueando o inferno por 3 dias e 3 noites. Ele subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e derramou dons aos homens. Esse é o sinal de Deus para nossas vidas. O sinal da manifestação será visível. Se você morreu ou não, você vai ver esse sinal, porque todos os mortos ressuscitarão e irão ver o Filho do Homem vindo na nuvem, com poder e grande glória. E todo joelho na terra, nos céus e no mares e debaixo da terra, no próprio inferno, se dobrarão perante a majestade da glória do Filho de Deus. Sabemos que para você ser selado, para você receber o Espírito Santo, é apenas crer que isso é verdade e se manifestar publicamente e dizer: eu quero o Espírito Santo. E ele então te sela no mundo espiritual e você é selado e marcado por Deus. Então começa dentro de você algo que nós chamamos de regeneração. O Espírito Santo começa a te fazer novamente. Tudo que era mentira de Satanás que ocupava a sua mente vai saindo. E você começa então a pensar de forma diferente, a andar de forma diferente, a desejar as coisas de Deus, porque o Espírito trabalha dentro de você. E eu faço essa pergunta nessa noite: quem quer sair marcado por Deus? Quem quer sair nessa noite tendo a marca de Deus na sua vida? O sinal como um ato profético lá no Egito marcou uma geração. O sinal do profeta Jonas salvou uma cidade com mais de 100 mil habitantes chamado Nínive. O sinal do sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus te chama nessa noite para receber o sinal da redenção. Pastor, eu tenho o sinal da redenção, mas a advertência para aqueles que são selados: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E outro: trabalhai não pela comida que perece. Não se esforce tanto por essas coisas, porque depois da nossa morte, queridos, as pessoas que aqui ficarem vão brigar e duelar pelo aquilo que você deixou. Um ano depois, talvez 2, irão lembrar de você um dia só, no dia 2 de setembro, novembro, no dia dos que já se foram. Aí algumas pessoas terão uma lembrança, talvez lembranças vagas, acenderão uma vela no teu túmulo com a esperança que você vai estar bem, que não funciona em nada. E o encontro com Deus é esse. A manifestação do Filho de Deus é essa. Todo dia ele está voltando para uma pessoa individualmente. E centenas de pessoas no globo terrestre têm esse encontro com Jesus todos os dias. Se calarem a boca dos profetas, as pedras clamarão. Pedras podem falar de Jesus, uma jumenta pode falar. Uma prostituta pode ganhar um homem para Jesus, como aconteceu no testemunho lindo que nós falamos um dia aqui. Então não importa se eu estou falando ou explicando, não é evidência. Eu tenho que buscar o selo de Deus na minha vida. Você também precisa
buscar esse selo de Deus. Eu quero orar por você. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos orar em nome de Jesus.